reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Um capítulo da Bíblia por dia, faça disso o seu primeiro momento. Depois você arruma a sua cama, você vai sair para ser Jesus para as pessoas, com um plano de Deus no seu coração, tá bem? Isso é maravilhoso. Agradecemos ao Cevisa, que nos proporciona esse lugar, a nossa parceria é muito boa, o Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista aqui em Engenheiro Coelho. Vale a pena conhecer, tá bem? Vamos lá, capítulo 22 de Êxodo. Estamos continuando essa sessão das leis, não é? E eu quero repetir que Deus deu as leis porque as coisas já estavam acontecendo. Então vamos organizar agora esta nação. Dando as leis, eles iriam diminuindo algumas coisas como escravidão, desrespeito aos pais, respeito aos bens dos outros, não é? Às mulheres. Então Deus vai colocando as leis que são uma repercussão dos 10 mandamentos. Aqui no capítulo 22 nós encontramos as leis acerca da propriedade. A sua propriedade deve ser respeitada. Essa era a ideia de Deus. Porque vocês não respeitam nada, vocês estão lá com a mente escrava e vamos colocar isso em ordem. E aqui vem uma ideia de multa. O primeiro verso diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender por um boi, pagará 5 bois. Interessante. E 4 ovelhas por uma ovelha. Quer dizer, há uma multa para quem rouba o boi do outro. Não é? E tudo isso diante dos juízes, diante dos mais velhos, dos patriarcas. O fulano roubou meu boi, tá bom, está comprovado, vendeu o boi, matou o boi para comer, então dê 5 bois agora, né? Uma ovelha, dê 4 ovelhas, uma multa. Então, Deus trabalhava com esse sistema de multas também. E aqui vem um verso interessante, né? Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Um ladrão roubando uma casa à noite pressupõe que ele está disposto a assassinar quem está lá dentro. Então seria uma defesa da própria vida, não é? Em defesa própria. Isso acontece. Mas se o ladrão for pego durante o dia, diz aqui, ele fará restituição total. E aí não há direito de matá-lo, né? Porque nessa ideia bíblica é interessante, à noite ele está disposto a tirar a vida. Durante o dia ele está se expondo, não é? Hoje nós poderíamos dizer que tanto de noite, tanto de dia, as coisas são terríveis, né, nesse sentido. Bom, fala então um pouquinho sobre causar dano, se alguém fizer pastar o seu animal num campo do outro, numa vinha do outro, e aquilo pegar fogo, ou estragar alguma coisa, ele deve ressarcir também uma multa, não é? Com fogo, pagará totalmente aquilo que foi queimado, pagará totalmente aquilo que foi depreciado por ali. E aqui é uma coisa interessante, vai lembrar a partir do verso 7, a parábola dos talentos, né? Quando o Senhor saiu para viajar e deu os seus bens para algumas pessoas multiplicarem, para alguns servos. Como não havia bancos como há hoje, né? Então o dinheiro era guardado por alguém, por um amigo. E esse amigo poderia gastar o dinheiro, né? Ou poderia multiplicar o dinheiro, como aconteceu na parábola dos talentos, lá na frente, né? Cuidar bem do que é dos outros, porque assim funcionava, era costume daquela época. Quando alguém me deu alguma coisa para eu cuidar, quando a pessoa voltar, tem que estar intacta. Então aqui a lei vai trabalhar um pouquinho nesse sentido. Cuide daquilo que é do outro. Então você tem seus bens, cuide dos seus bens. Mas cuide daquilo que é do outro também, que lhe foi confiado, que está debaixo da sua responsabilidade. E aqui eu fico pensando talvez até mudando um pouco de assunto, os filhos que nós temos foram dados por Deus para a gente. Deus nos deu os filhos. Mas nós é que fizemos, na hora que quisemos, ok, mas são de Deus. A criação é de Deus, não é? Nós só procriamos e eles não são nossos. Nós devemos educá-los conforme a vontade de Deus. Se o primeiro mandamento que tem que ver com o ser humano, vimos lá no capítulo 20, é honrar pai e mãe, a recíproca também é importante. Os filhos que nós temos têm que ser honrados pelo pai e pela mãe, porque eles não são da nossa propriedade. Deus nos emprestou, não é? E Deus vai pedir, onde é que estão os filhos que eu te dei? E o que vamos responder?
Então, cuidar da propriedade dos outros, cuidar da propriedade de Deus, não é? Que são os nossos filhos. Mas aí, desculpe, vai falar que a gente tem que ir diante do juiz, se uma pessoa não cuidou bem, e o juiz então vai dizer, ou os juízes vão dizer o que é que nós fizemos, com negócios fraudulentos também, não é? A pessoa deixou alguma coisa comigo, eu vendi, eu roubei, eu não fui roubado, então vamos atrás do ladrão. Não há ladrão, aquilo foi encontrado comigo, bom, eu tenho que pagar por isso, não é? Se alguém der ao seu próximo, verso 10, desculpe, aguardar jumento, boi, ovelha, outro animal, qualquer que seja, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição, não é? Se alguém pedir emprestado ao seu próximo, um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Então a questão do empréstimo também aqui, de algum animal, de alguma coisa, empréstimo de coisas, né? A gente diz que quem empresta um livro é tolo duas vezes, né? Ou quem empresta um livro, né? A pessoa que emprestou um livro é tolo ou é tola duas vezes. Quando devolve o livro ou quando fica com o livro, né? Então, na realidade, há pessoas que se acham na propriedade, né, ou de ter a propriedade de uma biblioteca, por exemplo, ou de qualquer coisa que não seja sua. Achar que não, está aqui, é meu, etc. Você acha uma carteira no chão, tem lá o nome da pessoa, muitas pessoas tiram o dinheiro e jogam a carteira. Isso é do ser humano, né? O ser humano gosta de ficar com aquilo que é dos outros. E Deus estava trabalhando e ainda está trabalhando, desde aquele tempo até agora, né, com leis que falam que a propriedade do outro é do outro. Não vai usar. Não use, porque não é sua esta propriedade. As leis civis e religiosas também, ele fala um pouco aqui. Por exemplo, se alguém seduzir uma mulher virgem, verso 16, que não está desposada e se deitar com ela, né, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Vamos dizer que o pai não queira que isso aconteça, então ele vai pagar o dote em dinheiro conforme o dote das virgens, né? Se era 50 ciclos aqui, desculpe, era mais ou menos 200 dias, lá em Deuteronômio que fala que eram 50 ciclos de prata, né? Um dote mínimo, 200 dias de trabalho, mais ou menos, naquela época. E aí vem, a partir do verso 18, uma porção de orientações. A feiticeira não deixarás viver. Por quê? A feiticeira, ela vai competir comigo, não é? Vocês estão vindo do Egito, tem muitas feiticeiras entre vocês, vamos resolver esse assunto. Elas não podem prosperar, porque não fazem da minha parte, fazem da parte do inimigo. Verso 18, quem tiver coito com um animal, será morto. Quem tiver uma relação sexual com um animal, não é? Quem sacrificar aos deuses e não somente a mim, será destruído. Então, ele está educando o povo que pratica uma série de coisas para que mude o seu comportamento. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Interessante isso. O que você não quer que os outros façam para você, não faça para os outros também. Essa é a ideia. Por que agora eu, que não sou mais escravo nem forasteiro, vou oprimir os forasteiros? Não é? Tudo aquilo que eu quero para mim, eu devo fazer para os outros. Se eu quero ser bem tratado, ora, eu vou tratar bem também. Existe uma recíproca, não é? Existe uma recíproca. Se eu atiro pedras, possivelmente, essas pedras vão voltar. Se eu atiro flores, possivelmente, as flores vão voltar. Só para dar uma figura de linguagem aqui, né? Para você. Tudo que eu plantar, tudo que eu semear, eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então é muito importante isso. Não aflijas o forasteiro. Você já foi forasteiro. Então parece que quando a gente sai de uma situação desagradável, a nossa tendência é prejudicar as pessoas que ainda estão vivendo. Eu não sou mais pobre, agora eu sou uma pessoa rica, vou oprimir os pobres. Não tem sentido esse tipo de coisa. No verso 22, nós lemos aqui uma coisa bem interessante. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. É bem sério isso, né? É uma pessoa largada, uma pessoa simples, não tem significado. Então eu vou diminuí-la mais ainda. Eu vou afligir a viúva e o órfão.
uma situação bastante ruim, né? Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, minha irmã 14, meu irmão 12 e minha mãe, que nunca tinha trabalhado fora. Então foi uma situação bastante difícil. Nós tivemos a aposentadoria do meu pai, ajudou bastante. Mas meu pai tinha muitas dívidas, nós tivemos que pagar todas essas dívidas. Aí eu fui trabalhar um pouco também, para ajudar a mãe, mas eu precisava estudar. E meus irmãos estavam ali. Não é fácil ser uma mulher viúva. E não é fácil ser um filho órfão também. Eu gostaria muito da presença do meu pai. Então Deus está dizendo aqui, não fiquem afligidos. Muitos homens morriam. Eles trabalhavam para Faraó e morriam. De alguma maneira, os próprios capatazes matavam. Então cuida disso. Deus sempre teve um olhar para pessoas que não tinham voz, não é? O forasteiro, a viúva. E agora diz assim no verso 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. O pobre já está passando uma necessidade tão grande, ainda você vai pôr juros ali. Com usura, não é? E até a Bíblia diz assim, é melhor dar do que emprestar, não é? Então, não blasfeme contra Deus, não blasfeme contra os príncipes. Verso 29, traga o melhor, as melhores ofertas você deve trazer e sejam homens consagrados. Sejam homens consagrados, em vários sentidos, aqui fala sobre alimentação, e aí já começa o capítulo 23. Que Deus te abençoe, eu queria orar com você nesse momento. Pai bondoso, ajuda-nos a entendermos as necessidades das pessoas, aquelas pessoas que não tiveram tantas oportunidades como nós tivemos, que possamos ser solícitos, que possamos olhar para elas como se estivéssemos olhando para o próprio Jesus, e agirmos como Jesus agiria para com elas. Em nome de Jesus, dá-nos essa visão. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.